Atenção! Começa agora uma teleaula de administração da manutenção do curso profissionalizante. Você vai assistir a teleaula de número 8. Bons estudos! Chico, pega o step porque o pneu tá muito careca. É pra já. O seu Almeida quer o carro pra hoje, né? Xiii, seu Tadeu. Não tem step. Ah, Almeida, com pneu careca e sem step. Faltou manutenção, né, seu Tadeu? Faltou manutenção no pneu e material para reposição. No caso, o pneu sobressalente. E na indústria, pode acontecer isso? Pode. É por isso que existem o controle e o suprimento da manutenção. Na teleaula de hoje, você vai conhecer alguns padrões de controle da manutenção. Vai ver que esses padrões levam em conta o controle do custo, a disponibilidade do equipamento, o tempo de ocorrência e o tempo qualificado. Você vai também conhecer alguns métodos de administração do estoque e vai ver que eles foram criados para garantir uma margem de segurança no abastecimento. Ô Chico, eu vou usar a penúltima bobina do nosso estoque. Então tá na hora de comprar mais. Já anotei no meu caderninho. Amanhã mesmo vou comprar mais uma ou duas bobinas antes de vir pra oficina. Eu gosto de trabalhar aqui porque é tudo organizado. Organizado e controlado. Organização e controle são muito importantes na indústria. Com o controle da manutenção, é possível obter informações que orientam na tomada de decisões diante de uma necessidade de manutenção. Uma empresa de automação industrial como esta tem centenas de colaboradores que trabalham em vários turnos operando centenas de máquinas. Para administrar tudo isso, é importante controlar o custo, a disponibilidade do equipamento e os tempos de ocorrência e qualificado. O custo de um produto acabado é chamado de custo de produção. Esse custo é determinado pela soma dos custos de mão de obra operacional, matéria-prima, manutenção e insumos operacionais. O ideal é que, dentro do custo de produção, a manutenção contribua com a menor parcela possível, algo entre 8% e 12%. Para isso, é necessário saber o custo da manutenção. Ele é formado pela soma dos custos de mão de obra, de materiais, de insumos e de lucro cessante, que é o lucro que, por alguma razão, deixou de ser obtido. Quer dizer que para controlar o custo da manutenção precisa saber de tudo isso, é? Precisa sim, Chico. São muitos fatores envolvidos. Não dá para controlar tudo sem saber, por exemplo, calcular o custo da mão de obra. E isso é difícil, seu Tadeu? Para calcular o custo da mão de obra da manutenção, é preciso saber quantos homens trabalharam e quantas horas cada um deles gastou para realizar o seu trabalho. O conceito de homem-hora se refere ao produto obtido pela quantidade de homens necessários para um trabalho. Para entender melhor, imagine que 5 homens trabalham 3 horas. Se multiplicarmos o número de homens pelo número de horas que eles trabalham, teremos 15 homens-horas. O controle sobre a disponibilidade do equipamento também é muito importante na administração da manutenção. Por isso, é muito importante entender como é feito o cálculo da disponibilidade. Ele fornece uma medida que indica o tempo disponível da utilização de um equipamento. Esse tempo diz respeito à operação da máquina em comparação ao tempo em que o equipamento não apresenta condições de funcionamento. A disponibilidade pode ser calculada e expressa em um índice percentual. É preciso considerar o tempo médio entre as falhas e o tempo médio de reparo. O controle do tempo também é muito importante na administração da manutenção. O tempo gasto com a movimentação do mantenedor é chamado de tempo de ocorrência. Aqui, o que é levado em conta é o espaço de tempo que o mantenedor utiliza com tarefas administrativas e transporte de ferramentas, por exemplo. Nos países de terceiro mundo, o tempo de ocorrência representa cerca de 65% a 75% do tempo de manutenção. Já, o tempo que o mantenedor gasta com a execução do serviço é chamado de tempo qualificado. O tempo qualificado representa algo entre 30% e 35% do tempo de manutenção.
Por isso é muito importante analisar o tempo de ocorrência na hora de verificar quais são os pontos de lentidão na execução da manutenção. Normalmente, a localização dos postos de trabalhos e dos almoxarifados são as maiores barreiras para que o tempo de ocorrência não seja reduzido. A manutenção está no nosso dia a dia, mesmo que a gente não perceba. Nos degraus de uma escada rolante, tem manutenção. No trem do metrô, tem manutenção. E se tem manutenção em todos os lugares, tem manutenção na casa da gente. Tudo bem? Vocês estão morando há pouco tempo aqui, é isso? Isso. Qual que é a maior diferença assim, de mudar para um apartamento para uma casa? Não fica por conta nem do síndico e nem do porteiro. A gente mesmo é que tem que manter a casa. Quem que costuma fazer essa parte? Eu tento, assim, fazer o que eu posso, né? Tem algumas coisas que eu não consigo, eu tenho que chamar uma mão de obra especializada. Vocês têm algum estoque de algum material que precisa sempre fazer manutenção? Muita lâmpada, porque muita luminária nova, então a gente teve que comprar novas luminárias. Vocês têm um estoque de lâmpadas? Para não ficar no apagão, como fala. Onde é que está esse estoque? A gente guarda ali no armarinho. Tem a lâmpada correta para cada luminária. Administrar um estoque de lâmpadas em uma casa é importante para não se ficar no escuro. Já na indústria, a administração do suprimento é importante para se estabelecer uma margem de segurança no abastecimento. Margem de segurança? O senhor César Orbetelli vai contar para a gente o que é que margem de segurança tem a ver com suprimento. Bom, margem de segurança é uma quantidade de produtos que a empresa mantém em estoque para minimizar os riscos de falta de material. O processo de administração do estoque de manutenção garante a disponibilidade dos materiais para todos os setores da organização. Ih, Chico, essa tampa do distribuidor já era, viu? Pega uma outra lá no estoque. É pra já, seu Tadeu. Nada como um estoque bem administrado, hein? É isso aí, Chico. Aqui na oficina é fácil cuidar do estoque. Já na indústria, a administração do estoque de materiais precisa adotar vários métodos. Que métodos são esses? São métodos que fazem o acompanhamento dos níveis do estoque. Um deles é o estoque de segurança. Ele é implantado para que a manutenção mantenha seu fluxo contínuo e atenda às necessidades da produção com rapidez. É um estoque que garante o atendimento mesmo diante de eventualidades. Ele é calculado com base no consumo de materiais. O número do consumo é obtido através do histórico ou da estimativa de consumo. Um outro método é a classificação ABC. Trata-se de um método que tem como objetivo reduzir os investimentos em estoques. Além disso, ele também controla o estoque seletivamente e diminui o risco da falta de material. O método de classificação ABC separa o material do estoque em 3 classes diferentes. Para isso, utiliza como critério o valor de uso do material. No seu livro de estudos, você vai aprender a calcular o valor de uso. A classe A opera com reduzida quantidade de estoque de segurança. O seu valor é alto e exige controle máximo do material. A classe B opera com quantidades médias de estoque de segurança. Seu valor é baixo ou intermediário e exige controle médio do material. Já a classe C opera com grande quantidade de estoque de segurança. O seu valor é baixo e exige controle simples do material. Como você viu, na classificação ABC, cada material recebe tratamento específico. Outro método utilizado na administração de estoque de materiais para manutenção é o estoque máximo. Nesse método, sempre que a quantidade de material atinge o estoque de segurança, ocorre um novo suprimento. Nesse caso, o risco de atingir o estoque zero é apenas acidental. Já o estoque mínimo trabalha com a previsão suficiente para que um novo suprimento só ocorra quando a última peça for usada. O estoque médio trabalha com a previsão de um novo suprimento acontecer só quando o estoque de segurança ficar pela metade, com cerca de 50% de sua quantidade de produtos. No sistema de 2 gavetas, o estoque é distribuído em 2 lotes. Quando o primeiro se esgota, o segundo começa a ser utilizado e o lote anterior é reabastecido.
O sistema sobressalente crítico é um elemento que interfere muito na produção. É usado em instalações que utilizam peças e equipamentos que, depois de encomendados, têm um longo prazo de espera para serem entregues. Na hora de administrar o estoque de manutenção, algumas empresas utilizam a classificação XYZ. É um sistema que separa os materiais de acordo com a gravidade da interferência e as consequências da manutenção no processo produtivo. Quando não interfere no processo produtivo ou não causa descontinuidade no processo, o material é classificado na categoria interferência X. Quando a falha prejudica parte do processo produtivo, o material é classificado como interferência Y. E quando a falha causa a parada da produção, o material é classificado na categoria Z. Vamos pensar um pouco. Será que deu para entender? Nas instalações industriais, o controle da manutenção acompanha, regula, comanda e julga fatores de ordem técnica, administrativa e econômica. Ou seja, o controle organiza tudo o que se refere a custos, disponibilidade de equipamento e tempo gasto na manutenção preventiva. Outra coisa que se percebe é que o suprimento da manutenção utiliza vários métodos. Tudo para que a instalação não corra o risco de parar por falta de material. É isso. O estoque de peças de manutenção precisa ser muito bem administrado. Mesmo assim, deve ser difícil calcular a quantidade de peças sobressalentes que uma fábrica vai precisar. Na indústria, é muito difícil estabelecer a quantidade inicial de sobressalentes. Para minimizar o problema e dar uma orientação segura à equipe de manutenção, existe uma tabela construída com dados práticos. Neste tipo de tabela, a referência principal é a quantidade de peças instaladas. A tabela é usada até que o histórico do consumo da empresa seja atualizado. No seu livro de estudos, você vai ficar por dentro de mais detalhes a respeito da análise e estocagem de peças sobressalentes. Agora, você vai ficar por dentro da revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que o controle da manutenção leva em conta o custo, a disponibilidade do equipamento, o tempo de ocorrência e o tempo qualificado. E conheceu a classificação ABC, o sistema duas gavetas e outros métodos de administração de estoques. Carburador em ordem, bobina trocada. E agora o seu Almeida já tem um pneu sobressalente. Lembra que ele precisa calibrar o pneu sobressalente de vez em quando, hein, Chico? Claro, hoje a gente viu que o material de reposição precisa ser muito bem controlado e administrado. A gente se vê na próxima teleaula. Até lá!